Gente! Tá louco, bicho? Oi, sonetinha. Oi, meu amor. Ai, como eu te amo. Hum. Ah, minha gente, é tão bom ter um gatinho. Como é que alguém consegue existir nesse mundo sem ter um gato? Eu não consigo conceber a minha vida sem o meu gatinho. Ele é tudo pra mim. É meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado por cuidar de mim. Eu me machuquei no banheiro antes de vir pra cá. Aí o meu gato, ele simplesmente veio, e aí, como ele não podia entrar no chuveiro, ele subiu no boxe do banheiro e ficou em cima do vidro do boxe, olhando para minha cara enquanto eu tomava banho. E eu explicando a ele: não, tá tudo bem, assim, não me machuquei grave, não, eu só bati o cotovelo aqui e passou. Mas aí ele ficou, eu tive que jogar água nele para ele sair. Então, assim, gente, tenham gatos, tá? Se eu tivesse um marido, um companheiro, eu não sei se ele se preocuparia tanto quanto o meu gato se preocupou comigo. Realidades. Bem, touro. Calma. E chegamos à previsão para o signo de touro. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu tenho um baralho que ele mostra os signos. Tá tudo feioso nessa carta do jeito como eu tô botando, é porque eu não tô sabendo lidar com essa câmera. Aê, não sei se dá para ver o touro aqui, é bem bonitinho. E chegamos ao signo de touro, certo? E vamos ver a previsão para a passagem do Júpiter no signo de touro. Para quem é de touro, Júpiter em Leão vai iluminar esse setor aqui do mapa de vocês, que é a casa 4. A casa 4 é um lugar que fala sobre a nossa casa e a nossa moradia. Então, quem é de touro vai viver um período muito feliz, tá certo? Entre final de junho agora até julho de 2027. Porque a casa 4 é a casa da felicidade. Então, quando a gente tem a passagem de Júpiter aqui, geralmente é um indicador de um momento muito alegre, muito feliz ali das nossas vidas. Mas, além disso, a casa 4 vai falar sobre uma possibilidade de mudança de residência. Geralmente é quando a gente se muda para uma casa maior, ou então é quando acontece um grande casamento, ou então quando acontece uma grande separação, que é uma separação positiva, uma separação que a pessoa quer viver aquilo, entendeu? A gente pensa em separações sempre como coisas ruins, mas existem alguns casos em que a gente se separar do nosso companheiro é um grande livramento, né? Mas assim, falando sério mesmo, a passagem do Júpiter na casa 4, né, que é o tema para quem é de touro, é um momento muito feliz, certo? Da vida de qualquer pessoa. É praticamente impossível uma pessoa vivenciar um trânsito de Júpiter nessas condições e ter um momento triste na vida, sabe? Então, vocês que são de touro, vocês tiraram a sorte grande. O pessoal que é de touro, né, vai vivenciar, ou quem é de signo, ou quem é de ascendente em touro, um momento muito feliz aí da vida de vocês, que realmente vai se concretizar mesmo. Então, é questão de vocês conseguirem comprar uma casa, ou se mudar para um lugar maior, ou comprar um carro, ou fazer alguma coisa assim que traga mais alegria, mais felicidade para vocês, é realmente esse período. Como a casa 4 é um setor, e aí eu estou falando de uma parte técnica, mas é porque o pessoal pediu aqui, tá bom? Como a casa 4 faz oposição à casa 10, então o que está acontecendo na casa 4 também está acontecendo na casa 10. Traduzindo para o português, né, o que é que isso significa para quem é taurino, tanto de ascendente quanto de signo? É que esse vai ser um período da vida de vocês que vocês vão viver uma expansão na vida pessoal de vocês, né, na vida familiar, na vida íntima, mas essa expansão ela vem acompanhada também de um crescimento, de uma expansão nas questões profissionais. Então é um período em que, embora a ênfase, né, sejam as questões de natureza familiar, doméstica, a vida profissional também brilha para vocês, tá bom? Então é um período realmente muito feliz. A gente vai ter um momento de um certo impasse no início de julho, que é quando esse Júpiter vai fazer uma oposição a Plutão na 10, indicando algum problema ou algum impasse com chefes, com figuras de autoridade, com instituições, né?
E também pode indicar também um momento em que vocês não se sentem totalmente livres para fazer ou realizar o que querem, assim, com coisas, digamos assim, mais oficiais, que passam pelo crivo ou pela aprovação tanto da justiça como de autoridades, né? Porém, é muito interessante que quando passar um pouco essa fase, ou seja, já lá mais para o fim de julho e todo o mês de agosto, esse Júpiter aí, que já vai ter ingresso à casa 4 de vocês, estará fazendo um trígono com o Saturno na 12. Traduzindo para o português, o que é que isso significa? É que os planos voltados tanto para a vida profissional, quanto para a vida familiar, quanto para vocês conseguirem, digamos assim, uma casa, um carro, ou construir ou consolidar melhor a família de vocês e melhorar o sentimento de pertencimento, de enraizamento no mundo, tudo isso vai ser amparado pelo tanto que vocês são comprometidos e comprometidas com a espiritualidade de vocês, que é a questão do Saturno na 12, né? Quando a gente passa por um trânsito de Saturno na 12, que é a questão aqui, né, de quem é de touro, né? É um período em que está sendo pedido de vocês uma estruturação mais forte da espiritualidade. Então, se você não pratica nenhuma religião, você que é de touro, tá na hora de praticar, né, gata? Tá na hora de praticar uma religião. Se não é praticante de religião, é hora de consolidar um ritual, uma forma de se conectar com a espiritualidade que seja algo que tenha um impacto positivo para vocês, deixar de ser cabeça dura e começar a acreditar em coisas que não têm uma explicação racional, mas estruturar isso de uma forma que faça sentido para a melhoria das condições de vida de vocês. Então, tudo que disser respeito a esse crescimento nas ambições pessoais, na felicidade de vocês, depende bastante do quanto que vocês vão trabalhar e aprimorar a saúde mental, a espiritualidade e a prática, o enraizamento da fé de vocês, tá certo? Quando for do dia 12 de dezembro desse ano até o dia 12 de abril de 2027, vocês que são de touro vão viver, assim como todos nós, a retrogradação de Júpiter, né? E a retrogradação é um período de reajustes. É quando a gente tem a impressão de que tudo começa a dar errado na nossa vida, mas no final das contas a gente descobre que o errado é o certo, porque Júpiter é o planeta da fé. Então ele vai pedir para que você confie que tudo aquilo que está acontecendo vai lhe trazer um bônus maravilhoso no futuro. E eu, enquanto uma pessoa que não apenas sou astróloga, mas também vivencio os trânsitos com você, e também choro e me desespero, e arranco meus cabelos, e choro no banho, etc., junto com vocês, já testemunhei muitas vezes, tá? Que realmente aquilo ali que pareceu ser totalmente errado, na verdade, era uma grande bênção, né? Então, pode ser que vocês vivenciem isso, né, no que diz respeito a questões familiares, domésticas, dentro de casa ou profissional, mas também pode ser algo bem diferente disso, pode ser simplesmente uma mudança de planos, um reajuste, que às vezes é provocado por vocês mesmos, né, vocês mesmos, as pessoas de touro. Quando vocês, por exemplo, decidem trocar o carro, ou decidem reformular o contrato do aluguel, ou então decide rever como é que vocês vão lidar com os bens de vocês, ou então decidem como é que vai mudar a dinâmica familiar, ou então quando vocês percebem que é necessário fazer alguns ajustes, algumas mudanças no campo do trabalho. Então, não necessariamente é tudo dando errado para depois dar certo. Às vezes são só reajustes mesmo. Quando for no mês de novembro e dezembro, e também no mês de maio, o Júpiter ele vai fazer uma conjunção ao nó do sul da Lua, na casa 4 de vocês, né? Então, traduzindo para o português, esses são períodos em que vocês que são de touro vão sentir uma sensação de que vocês precisam ponderar, né, algumas decisões e equilibrar, ou então ter um entendimento assim mais maduro, mais coerente dessa expansão que está acontecendo na vida de vocês. Então, são períodos em que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Para vocês que são de touro. Ah, eu estou a fim de reformar a casa.
Beleza, mas será que precisa mesmo fazer uma reforma? Será que reorganizar os móveis e fazer uma adequação, talvez algo que você mesma consiga decorar, já não seria suficiente? Ou então, eu quero trocar de carro. Será que precisa mesmo? Né? Sabe? Então, assim, não é que você não pode ou que tudo vai dar errado. Não é isso. O Nó do Sul, ele vai pedir equilíbrio, maturidade, ponderação, para que a gente faça as coisas com calma, com maturidade, e não baseado no fato de que, tipo, se a coisa se apresenta para você, se você pode, você tem que fazer. Tem que fazer uma ova, tem que pensar se aquilo ali que está sendo apresentado para você faz mesmo sentido e tem mesmo a capacidade de trazer um benefício concreto para a sua vida. Eu ouvi um amém. Amém! Pessoas de Touro, sejam muito felizes, vai ser um trânsito muito próspero para vocês. Inxalá. Ascendente em Gêmeos. Vamos para a previsão para quem é geminiano ou geminiana. Vamos lá. Cadê? Mostrando aqui a cartinha de Gêmeos. Não sei se dá para ver, porque a luz é tão forte. Dá nada. É assim mesmo. Vocês que são geminianos ou geminianas vão viver o trânsito do Júpiter em Leão, atravessando a casa 3, né? De quem nasceu com esse ascendente. E esse é um setor que vai falar sobre viagens, então vai ser um período maravilhoso para vocês viajarem. Fala sobre comunicação, sobre estudos, então vai ser um período muito bom para vocês estudarem, conhecerem muitas pessoas. A casa 3 é uma casa de comércio, então, e de contato com a sociedade, né? Com o público, uma dinâmica mais ampla. Então, vai ser um período maravilhoso para vocês conhecerem gente nova, expandirem o círculo social de vocês. Então, vocês que são de Gêmeos vão ter essa sensação de que vocês estão conhecendo mais pessoas, que vocês estão se inserindo em círculos sociais e vivendo experiências muito dinâmicas, né? E a gente vai ter dois momentos interessantes. Ali no final de julho e também durante todo o mês de agosto, o Júpiter vai fazer um trígono, né, aqui nessa casa 3, com o Saturno na 11. O Saturno na 11, ele vai dizer assim, geminianos, prestem atenção nas amizades de vocês. Não é só porque vocês acham uma pessoa legal, simpática, que vocês têm que ser amigos ou amigas, né? Tem que passar uma peneira fina, tem que ter um critério, tem que pensar assim, essa pessoa é boa para ser minha amiga ou meu amigo, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que tem valores, é uma pessoa que tem um senso ético e moral interessante, ou é só uma companhia que é muito divertida, mas que não me soma nada, né? Então, vocês que são geminianos estão passando por essa fase em que estão separando o joio do trigo, né? De pensar quem é amigo de verdade, quem é que vale a pena de manter na vida de vocês. E aí, quando o Júpiter, que está ali na casa 3, expandindo os círculos sociais, as viagens, a comunicação, os estudos, o aprendizado, o desenvolvimento de novas habilidades, principalmente artísticas e expressivas, é como se para vocês que são de Gêmeos, é como se a espiritualidade estivesse dizendo assim: olha, tudo que você quiser desenvolver nesse campo, a Stephanie dizendo que chegou na hora certa, seja bem-vinda. Tudo que vocês de Gêmeos, né, quiserem desenvolver nesse campo do entendimento mesmo, do que vocês podem expandir em termos de comunicação, de viagens e tudo mais, depende também da maturidade, do critério com o qual vocês vieram conduzindo os contatos e as amizades de vocês. O Saturno na 11 também vai falar sobre os nossos projetos de longo prazo. Então, é um trígono que convida vocês, nesse mês de julho e de agosto, a estruturar melhor o caminho para onde vocês querem crescer. O que é que vocês sonham em realizar? Vocês querem mudar de cidade, mudar de emprego, construir uma empresa? Enfim, o que é que vocês pretendem fazer, né? E aí, os seus objetivos, né, vão conseguir se consolidar com uma firmeza maior,
exatamente nesse mês de julho e agosto. Então, aproveitem, tá? Vocês que são de Gêmeos. A gente vai ter um outro momento muito especial, que vai ser do dia 12 de dezembro de 2026 até o dia 12 de abril de 2027, que é quando esse Júpiter ele fica retrógrado na casa 3, né, do mapa de uma previsão para uma pessoa de Gêmeos, né? Indicando que vocês vão precisar fazer alguns reajustes ali no campo da comunicação, das viagens, da expressividade, de como que vocês lidam com o campo intelectual da vida de vocês e também com as vendas ou então com o processo de interagir e conhecer mais pessoas. Pode indicar uma desaceleração, pode indicar também um momento em que vocês precisam rever um pouco os projetos de vocês, principalmente se algo no campo do desejo ou da realização de vocês depende de muitos deslocamentos, né? A casa 3 é uma casa de deslocamento, então, para quem é de Gêmeos, que vai vivenciar realmente essa passagem, né, do Júpiter em Leão, essa questão do deslocamento é algo que vocês vão precisar rever, reorganizar, ponderar de alguma forma. Tanto durante a retrogradação, que vai acontecer de dezembro até abril, né, do ano que vem, como também esses dois períodos muito importantes, que são novembro e dezembro de 2026 e também o mês de maio de 2027, que é quando o Júpiter em Leão vai fazer uma conjunção, né, com o Nó do Sul e o Júpiter, né, no signo de Leão. O que é a conjunção do Júpiter com o Nó do Sul? O Nó do Sul é um cálculo do mapa. Vem cá, chuniquinhos. Assim não, meu amor, senão vai fechar a live. Vem cá, meu amor, chega, bebê. Se ele ficasse no meu colo, né? Ó a cara dele, de sono. E eu trabalhando aqui para poder pagar os seus sachês, tá vendo? Então, pessoas de Gêmeos, o que é que acontece? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a gente tem uma conjunção do Júpiter com o Nó do Sul, né, na casa 3, né, para quem é de Gêmeos, ou de signo ou de ascendente, é como se fosse um período que vocês precisam aprender a ponderar o que é que está valendo a pena nesse campo das viagens, do deslocamento, das atividades intelectuais, da comunicação. Assim, vai ser algo que vocês vão ter que pensar dentro do campo de escolha de vocês, né? Então, sei lá, por exemplo, se você está num processo acadêmico, pode ser um período em que você tem que fazer um recorte mais definido do objeto de pesquisa. Se você viaja muito a trabalho, vai ser um período em que você vai ter que olhar quais são os lugares que vale a pena você estar se deslocando para trabalhar. E se você trabalha com comunicação, vai ser um período de rever como é que essa comunicação, esse contato com esse público mais amplo. Eu te amo tanto, Chunita. Eu queria que você fosse gente. Eu queria que você fosse um homem para beijar a sua boca e dizer, eu te amo, e você me dizer, miau. Ai, meu Deus, socorro! Bora, Chunito, sai daqui! Ai, meu Deus. Eu não tenho sachê, meu amor. Saia daqui. Gente, vocês testemunham da minha loucura ao vivo. Bora, meu amor, bora, bora. Vamos sair daqui, bora. Mamãe tem que trabalhar. Gente, me perdoem. Ele tá meio brabo, ele tá meio poucas ideias agora. Aí vem cá, filho, chega aqui, chega. Saia daqui que você tá atrapalhando a sua mãe. Dê tchau pro pessoal. Tchau, galera. Eita, poxa, vai. Vai com Deus. Ai, meu pescoço, socorro. Quase que ele arranca meu nariz aqui, mas estamos inteiras, não é verdade? Eu não sei nem o que é que eu estava falando. Eu fiquei com tanto medo quando ele miou para mim. Rapaz, eu dando uma declaração de amor para ele. Vocês estão vendo só como é a vida. Por isso que estamos solteiras, sim, e lindíssimas, porque, né? É a vida. Meu Deus, eu estava falando o quê, meu Senhor Jesus? Antes de quase ser desfigurada pelo meu gato, né, diante da câmera, logo após fazer uma declaração de amor para ele.
E Stephanie acertou em cheio quando ela disse que chegou na hora certa, porque a live foi toda tranquila até agora e tinha que rolar, né, um Paranauê. Me perdi aqui, velho. Caraca. Lost in Paradise. Me perdi. Senhor Jesus. Eu estava falando do quê? Ah, ponderar o que é que funciona, o que é que não funciona nessas atividades. E é isso aí, galera. Olha, vocês que são de Gêmeos, vai ser maravilhoso, tá? Fé em Deus, DJ, pé na tábua e vai dar tudo certo, né? Sejam felizes. Amém. Câncer, o povo chorão. Bora. Eita lá ela com. Eu sou chorona também, tá, gente? Que não seja por isso. Vamos lá, vamos lá. Cancerianas do meu coração. Será que Júpiter em Leão vai ser bom para vocês? Cadê a carta de Câncer? Aqui. Calma, Gêmeos é aqui atrás. Cadê Leão? Vem aqui para frente. Eu tenho as cartinhas dos signos, aí eu acho que eu vou ficar mostrando que é para na hora da edição ficar mais fácil. Então, agora as previsões para o signo de Câncer. Será que a passagem do Júpiter em Leão vai ser boa para vocês? Eu acho que vai ser maravilhosa, tá certo? Por que eu acho isso? Porque o Júpiter, quando entrar em Leão, ele vai fazer a passagem dele aqui pela casa 2, que é um setor ligado a dinheiro. Então, teremos cancerianos e cancerianas faturando muito? Sim, teremos. Então, é um ano muito próspero no sentido financeiro para as pessoas que são de câncer, ou de ascendente, ou de signo, né? E por que é que a gente entende, né, que a passagem do Júpiter de Leão é extremamente próspero para quem é de câncer? Porque a casa 2 é um setor do mapa que fala sobre o dinheiro que a gente conquista mediante esforço e mérito pessoal. Ou seja, não é loteria, não é herança, não é o velho da Havan, não é, sei lá, o dinheiro que outras pessoas nos dão de alguma forma. É o dinheiro que a gente conquista mediante o nosso esforço e o nosso trabalho. Então, quando o Júpiter passa no signo de Leão, para vocês, né, que são de Câncer, é como se fosse um período em que, quando vocês abrem caminhos ou oportunidades para o dinheiro chegar até vocês, o dinheiro chega. Agora, quando vocês não abrem, o dinheiro não vem. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque apesar de ser um trânsito próspero, não adianta o trânsito, assim, passar na vida de vocês e vocês não fazerem nada com isso. Então, o Júpiter, quando ele passa por Leão, ele vai dizer o seguinte: olha, mostra para o mundo quais são as vias através dos quais o dinheiro pode chegar até você. Então, por exemplo, se você é boa de costurar, ou de fazer bolo, ou de tirar cartas, ou sei lá o quê, divulga o teu Pix, divulga o teu serviço, faz com que chegue no ouvido das outras pessoas a forma como o seu trabalho, o seu serviço, aquilo que você realiza, pode ser um caminho para o dinheiro chegar até você. Porque se você também não faz nada, então, tipo, não vai acontecer nada e pronto, e acabou-se, né? O Júpiter, ele tem um outro lado também, que ele é uma lupa, né? Então, ele expande, ele dilata os temas ali do setor onde ele está passando. E aí, o que acontece quando ele passa na casa 2 é que pode ser um período que vocês ganham muito dinheiro, mas pode ser também um período que vocês perdem muito dinheiro, porque não é perda, é porque vocês gastam. Sabe quando, tipo, uau, minha conta bancária está alta, hoje eu vou sair, eu vou pagar bebida para todo mundo. Aí, ó, vocês se fodem, porque quando o Júpiter passa na casa 2, a gente se anima demais, porque está tudo muito feliz demais, está tudo dando muito certo demais, então as despesas acabam vindo demais também. Então, vamos dar uma segurada aí, vamos tentar pensar como é que
Em primeiro lugar, podemos criar condições para o dinheiro chegar até nós, né? Vocês aí que são de câncer, e depois pensar como é que vocês podem criar condições para segurar o dinheiro, né? E ele não sair voando pela culatra. Vamos ter um momento muito interessante para vocês que são cancerianos, que vai pegar ali do final de julho até o mês inteiro de agosto, que é o trígono que o Júpiter vai fazer. Passando na casa 2, ele vai fazer um diálogo com o Saturno na casa 10. A casa 10 é uma casa de carreira, de trabalho, de reputação, de reconhecimento. E também vai falar sobre os nossos chefes, as figuras de autoridade e as instituições. Então, para vocês que são de câncer, é o momento em que a vida financeira de vocês fica mais consolidada, na medida em que vocês conseguem estruturar, amarrar, né, de uma forma mais interessante a relação de vocês com o mundo profissional, o mundo do trabalho, né? O mundo, digamos assim, das responsabilidades. Então, alguma decisão que vocês tomarem desde agora, ou que vocês venham a assumir, né? Quando chegar esse momento ali, né? Do final de julho e durante todo o mês de agosto, vai ser muito determinante para o sucesso profissional de vocês, perdão, para o sucesso financeiro de vocês, e vai ser algo que vai trazer muitas vantagens, né? Assim, a longo prazo. Não, é como se fosse um período de estruturação mais consolidada ali, né, do campo financeiro, tá bom? Vamos ter outro momento astrológico interessante para quem é de câncer, que vai ser lá em dezembro, no dia 12 de dezembro, o Júpiter começa a ficar retrógrado, e essa retrogradação vai até 12 de abril de 2027. Quando o Júpiter fica retrógrado, é um período de revisão. Ele está pedindo um reajuste, uma revisão, um redirecionamento, né? Que no caso de vocês vai se dar nas questões financeiras. É um período que vocês vão ficar pobre? Não. Mas é um período em que vocês vão ter que fazer decisões, tomar decisões que vão considerar o campo financeiro em termos de pensar assim, será que eu fico com esse trabalho complementar ou eu fico somente com o trabalho principal? Será que eu invisto mais o meu dinheiro aqui ou eu invisto mais o meu tempo e a minha dedicação para algo mais ali no futuro? Será que eu troco de emprego? E assim, vejam, a casa 2 não é uma casa de emprego, é uma casa de dinheiro. Mas se você não for uma herdeira, então o dinheiro vai chegar por você através do emprego. Então, por ser uma casa de terra, e quem é aluno meu, né, deve saber disso. Eu valorizo muito os elementos das casas, muito mais do que os elementos dos signos. Então, isso é uma característica minha, né, enquanto astróloga. Como é que eu posso dizer? É a minha forma pessoal de interpretar, e eu acho que eu explico em uma das aulas, mas se eu não explicar, eu vou explicar. Se eu não tiver explicado até agora, eu vou explicar em algum momento, tá? Não, mas eu tenho quase certeza que eu já expliquei isso em alguma aula, mas enfim, bola para frente. E a casa 2 é uma casa de terra, então quando tem uma retrogradação feita essa de Júpiter, que vai de dezembro desse ano até abril do ano que vem, é como se vocês tivessem que repensar as escolhas e os caminhos financeiros de vocês com bastante pé no chão, com bastante consciência, bastante racionalidade, né, a respeito do que é que compensa ou não nessa trajetória financeira. Júpiter também é o planeta da fé. Então, quando ele retrograda, ele vai dizer assim: olha, bicha, olha, viada, tu tem que confiar que o que quer que esteja acontecendo agora é para o seu bem. Então, não importa se for um evento que inicialmente você pensa ser muito ruim, ou se é alguma coisa que você não entende o motivo pelo qual está acontecendo. O Júpiter ele vai querer um voto de confiança seu, de que a partir de tudo que está acontecendo ali, você vai conseguir se reorganizar e ter uma vida financeira até mais interessante do que aquela que você estava tendo até aquele momento. Então, isso é o que pode acontecer, é o que é esperado que aconteça entre dezembro de 2026 e abril de 2027. Outra questão interessante é que a gente vai ter ali, ai meu Deus, a gente vai ter também em novembro e dezembro de 2026 e em maio de 2027 a conjunção de Júpiter com o nó do sul da Lua. Essa conjunção não é uma proibição ou uma interdição absoluta.
nas questões financeiras para vocês que são de câncer, mas é um momento de revisão, de ponderação, de reflexão sobre o que é que vale a pena ou não, em termos de decisões no campo financeiro, que é aquela história, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, esse investimento que você está pensando em fazer, vale a pena? A forma como você está gastando o seu dinheiro realmente é o mais inteligente? Esse emprego que você está tendo agora, né? É como se você tivesse que colocar na balança e pensar os prós e contras, né? E fazer algumas concessões, entendendo que é uma configuração que exige muita maturidade. Então, para todos nós, né, nós vamos viver esse momento de olhar as coisas se expandindo, mas ao mesmo tempo que a gente vê aquela expansão, aquela prosperidade, a gente tem que desenvolver uma postura de maturidade. Então, isso não é só para câncer, é para todos os signos, mas as pessoas de câncer vão viver isso no que diz respeito à vida material, à vida financeira, tá certo? E, enfim, eu acho que até agora os signos que vão viver momentos mais felizes são realmente as pessoas de touro e de câncer. Inxalá que seja um trânsito realmente muito próspero aí para todos vocês, né? E, claro, os outros signos também vão ser felizes, cada um ao seu modo, mas realmente é muito bom quando a gente vive um trânsito de Júpiter na casa 2, né? E chegamos a Leão, o melhor signo do zodíaco, o signo que eu sinceramente lamento, tá? Que as outras pessoas, né, do planeta Terra não tenham nascido leoninas, ou pelo menos com um ascendente ou uma lua em Leão, porque só quem é Leão sabe como é uma graça maravilhosa a gente nascer desse signo. E quem é leonino e não se sente assim, tá com algum problema, tem que procurar ajuda psiquiátrica, alguma coisa, porque eu particularmente amo ser leonina, embora eu só tenha o sol em leão, o resto é tudo em virgem, então eu sou mais virginiana do que leonina, mas é um signo maravilhoso, né? E o que é que temos, né, para os leoninos, né, e leoninas? Aliás, deixa eu colocar aqui, né? A cartinha aqui, né? Não dá para ver nada com essa luz aqui na frente, mas vamos agora para as previsões para o signo de Leão, certo? Bem, esse momento, né? Essa passagem do Júpiter em Leão é um período que. Ai, não, Chunito, ai, que. Desculpa, gente. Essa passagem do signo de Leão podia tirar o rabo da minha cara, pelo menos, né? É um período em que as pessoas de Leão vão sentir uma expansão muito grande na vida como um todo, tá? Principalmente se vocês viveram um período de muita reclusão, de uma vida muito mais introspectiva ou mais recolhida, né? É como se esse fosse um período em que vocês passam a sentir a vida de vocês se expandindo, as coisas acontecendo, vocês vão conhecendo lugares novos, pessoas novas, espaços novos. É um período, assim, muito interessante para... Ô, Chunito, sai da minha frente, cara. Eu não estou conseguindo nem ver o mapa. Ô, minha gente. Meu gato tá muito aperreado, viu? Eu sei não. Não, não, não vai roer esse fio, não. Peraí, gente. Eu tô com medo que ele me morda. Vem cá, chegue. Venha, chega, chega. Eu não tenho saci, eu vou comprar já já, meu amor. Ai, meu Deus, como eu amo, como eu amo. Meu amor. Posso fazer a previsão com o leão? Posso? Posso fazer a previsão com o leão? Você deixa? Ai, meu Deus. Ele podia ter me mordido agora. Ai, calma. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Seja feliz. Ai, Senhor Deus. Continuando, gente. Eu estava em Leão. Expansão, sim. Então, vocês que são de Leão, vocês vão conhecer lugares novos, pessoas novas, né? A vida vai se abrir para vocês numa dinâmica bem interessante. Para quem está num relacionamento, pode ser um período que vocês se sintam assim...
A gente vai ter os dois extremos, tá bom? Só para vocês entenderem. Quem está em algum relacionamento afetivo pode viver um desses extremos. Ou o extremo número um, que é o que eu estou dizendo agora, né? Que é quando vocês veem a vida de vocês se expandindo, só que de uma forma que é muito distante do que está sendo vivido no relacionamento amoroso. Que é quando, assim, os seus amigos, os seus projetos, o seu trabalho, tudo que vai acontecendo na sua vida vai trazendo muito crescimento para vocês, mas não vai ao encontro do que está rolando na vida conjugal, sabe? É como se vocês vão expandindo e vão se distanciando do parceiro de vocês. E a outra possibilidade é quando vocês vivenciam essa expansão, mas o parceiro acaba embarcando e essa expansão é vivida por ambos, né? Tanto pelo parceiro afetivo, como também por vocês, leoninos ou leoninas. Então, tem as duas coisas. Quando eu digo assim que são os dois extremos, é porque não tem isso de mais ou menos, entendeu? Ou é um ou é outro. Ou vocês vão expandir e olhar para o parceiro e pensar, meu irmão, tu tá fazendo aqui, tá fazendo o quê aqui? Tchau, vai embora. E aí o relacionamento acaba. Ou então vocês começam a expandir juntos e aí o relacionamento afetivo se fortalece. Isso para quem já está em algum relacionamento. Quem não está em relacionamento afetivo nenhum, então, vai ser um período assim que vocês vão ver que o campo se abre, inclusive para vocês conhecerem pessoas novas. Então, vocês que são de Leão, o momento assim de vocês descobrirem em si mesmas ou em si mesmos as potencialidades assim necessárias, né, para vocês desenvolverem um modelo de vida mais interessante e que, consequentemente, por ser um modelo de vida interessante, acaba atraindo lembrei da trend do Threads, né? Mas, enfim, coisas de quem é cronicamente online. Então, vocês começam a atrair para vocês relacionamentos que são mais de acordo com a expansão que vocês estão vivendo nas próprias vidas. Então, assim, quem tem o Sol em Leão vai vivenciar um período assim que vocês vão se sentir mais otimistas, que a vida vai funcionar melhor, que a vida vai sorrir para vocês. E assim, caramba, quem é leonino tá precisando, tá? Porque os últimos anos foi só macetada no juízo, assim, com todo o perdão, né? E com todo o respeito aqui da palavra, mas puta que o pariu, viu? Caralho, que porra foi essa? Esses últimos anos para quem é de Leão. E eu não estou falando de mim só, não. Eu acompanho outros leoninos e leoninas. E eu só fico olhando e pensando assim, galera, qual foi a do roteiro do universo? O que é que está acontecendo? E aí, bem, é isso. Chegou o momento dos humilhados serem exaltados. E quem é leonina, quem é leonino, claro que a gente gosta de ser exaltada. É uma questão de merecimento. A gente merece, é um direito nosso, entendeu? Da gente se finalmente conseguir ser exaltada nesta caralha deste mundo, entendeu? Então, que bom, fico feliz em dar boas notícias, né? Para vocês e para mim também, né? E aí, vamos lá. Nós temos alguns momentos interessantes aqui para quem é de Leão. O primeiro deles vai acontecer entre o final de julho, agora, e durante todo o mês de agosto, que é quando o Júpiter, que no mapa de previsão estará aqui na casa 1, no ascendente, né? Vai fazer um trígono com o Júpiter na casa 9. E traduzindo para o português, né? O Júpiter não, o Saturno. O Saturno ele é um planeta que fala sobre consolidação das coisas que precisam de uma construção de mais constância, de mais presença, né, de mais responsabilidade para acontecer. E a Casa 9 é um setor que fala sobre a nossa fé, a nossa religiosidade, os nossos estudos, as nossas atividades intelectuais e também os nossos propósitos, né? Qual é o propósito de vida para quem está né, passando por esse trânsito do Saturno na 9, né? Então, vocês que são de Leão,
podem ter vivido alguma espécie de crise existencial, tá certo? Principalmente em 2025 e 2026, que é essa tentativa de entender qual é o propósito da vida de vocês. Então, quando a gente vivencia esse trígono, e o Júpiter em Leão vai falar muito sobre a expansão e o desenvolvimento pessoal, certo? Então, isso significa que o mês de julho e agosto, mas principalmente da metade de julho em diante, é um período em que a expansão dos projetos, da vida, da felicidade de vocês, depende do quão bem consolidados vocês se sentem no campo tanto dos estudos, das atividades intelectuais, como também da fé, da espiritualidade, da religiosidade, do processo de desenvolvimento, né, de autoconhecimento. Então, todos esses assuntos da Casa 9, que tem a ver com desenvolvimento pessoal, com atividade intelectual e também com viagens, né, com expansão da consciência, devem ser devidamente integrados aí com a passagem do Júpiter em Leão, que vai facilitar a expansão e o crescimento de vocês em relação à vida como um todo, né? E que, consequentemente, isso vai gerar, abrir campo para vocês se expandirem também no campo da vida afetiva, tá bom? Então, é interessante, quando o Júpiter está passando por Leão, nessa configuração específica, para vocês que são de Leão, não é que o relacionamento afetivo vem, não é que do nada brota na sua frente o príncipe encantado. É mais como se fosse um período em que, por você cuidar de você, se valorizar, investir em você, investir nos seus dons criativos, na sua expressividade, na sua alegria de viver, naturalmente, como consequência, aparece um relacionamento legal para vocês. Então, investir em si mesmas, em si mesmos, é o que vocês devem fazer para cultivar, digamos, uma possibilidade interessante de aparecer alguém, mais como consequência mesmo. Vamos ter outro período interessante, que vai ser em dezembro, né? Que dia 12/12 vai começar a retrogradação de Júpiter, que vai até 12 de abril de 2027. Essa retrogradação, para quem é de Leão, vai mexer com o nosso coração. Mas calma, vamos lá. Não é uma retrogradação, digamos assim, tão ruim, né? Assim, o que vai acontecer é que a gente vai precisar ponderar, assim, ponderar não, perdão, a gente vai precisar reestruturar a nossa forma de nos relacionar com. Deu um branco na minha cabeça agora. É o cansaço. Lembrei, perdão, gente. Vai ser um período que a gente vai precisar reestruturar a nossa forma de se posicionar diante do mundo, diante da vida, tá bom? Como o Júpiter é um planeta de muita expansão, então, quando essa retrogradação acontece, é como se fosse assim: olha, será que esse não é um momento interessante para você rever a sua postura diante do mundo? Então, por exemplo, se você estava num momento de muita sociabilidade, conhecendo muita gente, assim, abraçando todas as oportunidades e projetos que aparecem na sua vida, será que não seria interessante começar a dar uma modulada, né? De repente, assim, fechar um pouco mais o seu campo, de repente não tá assim tão disponível para todo mundo o tempo todo, ou então dar uma modulada melhor na sua energia, para você investir a sua energia de presença, de participação no mundo, de uma forma mais adequada para algumas pessoas, as situações em específico. Então, quando o Júpiter ficar retrógrado ali no final do ano, é como se fosse um período de revisão da forma como vocês se expõem, né, diante do mundo. Então, por exemplo, gente que trabalha com a própria imagem mesmo, né? Leoninos ou leoninas que trabalham na internet, ou como influencer, ou qualquer coisa do tipo, tem que começar a ver se vale a pena estar se expondo tanto, falando tanto de si, se não é o momento para se recolher um pouco, ou o contrário, vamos dizer que vocês podem ser pessoas muito retraídas ou tímidas, será que não é o momento de vocês
se mostrarem mais, né, falarem mais, se impor mais. Então, vai depender muito de cada contexto, tá certo? É como se vocês tivessem só que fazer um redirecionamento de para onde que a energia, a atenção, a vitalidade de vocês está indo. Vai ter outro momento interessante para quem é de Leão, que é quando o Júpiter vai fazer uma conjunção ao nó do sul da Lua. E essa conjunção vai acontecer em novembro e dezembro de 2026 e também no mês de maio de 2027. Essa é uma conjunção que aí sim a gente vai ver, né, essa questão da ponderação, que é mais ou menos esse entendimento assim, de, poxa, será que tudo o que eu estou fazendo, ou em função do relacionamento afetivo, ou na forma como eu me relaciono com o mundo, com as outras pessoas, está valendo a pena? Será que eu não tenho que, assim, pesar os dois lados da história, ou então pôr em perspectiva, né? Se tudo que eu estou expandindo na minha vida, se alguma coisa não precisa ser melhor organizada na forma que eu estou vivendo as coisas, né? Eu diria assim que como o nó do sul da Lua coincidentemente, vai fazer essa conjunção com o Júpiter em Leão, porque isso não aconteceu em Câncer, né? Quando o Júpiter estava passando por Câncer, a gente não teve a conjunção do nó do sul da Lua. Então, nós, leoninos e leoninas, fomos premiados, né, com essa configuração. E aí, importante dizer, né, para quem é de Leão, tá certo? Essa conjunção do nó do sul da Lua com o Júpiter tem um sentido um pouco mais delicado, digamos assim, do que para as pessoas que não são de Leão, tá certo? Porque, vamos lá, o nó do sul, ele é um ponto astrológico, não é um planeta, é um cálculo, né? Que no mapa de trânsitos vai indicar o que é que a gente precisa deixar para trás. Hábitos, comportamentos, formas de pensar, atitudes, né? O que é que, dentro do escopo de como que a gente se comporta em relação à vida, precisa ficar de lado, precisa ficar no passado para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga ir adiante. Então, eu, você e todos nós que somos leoninos, somos pessoas incríveis e maravilhosas, porém, não somos o alecrim dourado que pensamos na nossa cabeça. Temos defeitos, comportamentos e limitações, até mesmo de crenças, né, em relação à realidade, ou a nós mesmas, a nós mesmos, ou em relação ao mundo, defeitos de personalidade, que pode ser a arrogância, o orgulho, ou a falta de humildade, ou qualquer coisa que seja, né? Que é como se quando o Júpiter chega ali, né? E isso, reforço, vai acontecer muito forte em novembro e dezembro, e mais uma vez muito forte ali no mês de maio, né? É como se, para quem fosse de Leão, e Leão, quem é de Leão é o quê? Quem é de Leão é que tem o Sol em Leão, não é verdade? É como se fosse um período que a espiritualidade dissesse assim: olha, vamos dar uma evoluída, né, para a gente conseguir ser feliz da forma adequada? Vamos, digamos assim, perceber o que é que em nós não está funcionando mais, ou então não vai trazer para nós a felicidade que a gente busca no nosso coração. Então, é como se fosse um período, né, das nossas vidas que é um convite à transformação, ao aprimoramento, digamos assim, pessoal nosso. Esse nó do sul com o Júpiter também vai ser, para quem é de Leão, um período em que nós somos convidados a revisar as nossas qualidades que nos afastam ou nos aproximam de uma vida mais próspera e feliz. Então, é um período que vai ser muito importante para quem é de Leão reavaliar qual é a forma de pensar ou de agir que vocês têm que afastam vocês da prosperidade, que afastam vocês da expansão de consciência, que afastam vocês da expansão na vida como um todo, né? Nos relacionamentos, no dinheiro, no trabalho, etc.
e quais são as condutas e formas de pensar e de agir que também podem aproximar vocês desse modelo de felicidade que é o mais interessante que seja vivido. Então, é um período que espiritualmente não é exatamente uma aprovação, né? Não exatamente vai ser vivido enquanto uma aprovação. Por quê? Se você está assistindo essa live ou esse vídeo e você está atento a esse período astrológico e a essa conjunção, então, naturalmente, algo dentro de você estará se movendo na direção de viver essas mudanças e essas transformações que façam com que você alcance a felicidade, que você esteja mais perto da autorrealização do que de outra forma, né? Então, não exatamente isso será vivido de uma forma assim probatória, não necessariamente é uma paulada, uma cacetada que o universo vai dar na sua cabeça para você evoluir. Pode ser, na verdade, uma disposição interior, certo? Uma vontade, um desejo, às vezes até genuíno mesmo, né? De tipo, poxa, eu quero melhorar, eu não quero mais ser assim. Ou então, me identifiquei por muito tempo da minha vida com essas qualidades, com esse comportamento, mas chega, eu não quero mais me identificar ou me expressar, né, tanto para mim mesma quanto para o mundo dessa maneira. Então, o nó do sul da Lua, ele é uma configuração até mais espiritual do que o nó do norte. Os dois são muito espirituais, né? Mas, como coincide com o Júpiter, que é um planeta muito espiritual, para quem é de Leão, vai ter esse, entre aspas, peso a mais, né? Vai ter essa qualidade a mais que não será exatamente vivida pelos outros signos, que essa questão de repensar, de reestruturar o próprio ego, a própria identidade, a própria energia, a própria forma de se colocar diante da vida, né? Júpiter ele é muito generoso, então eu não enxergo que vai ser um castigo ou uma bênção que vai ser retirada de vocês. Eu tenho essa impressão que vai ser mais um esclarecer da consciência que naturalmente vai dirigindo vocês para o lugar certo. Agora, assistir a live de Tia Jaque, prestar atenção nos vídeos, acompanhar as coisas e ficar ligado, com certeza vai ajudar você a se orientar mais, tá certo? Mas, independentemente de ter orientação astrológica, se você for evangélico, evangélica, ou sei lá, tiver preconceito com essas coisas, não sei, vai chegar para você também, tá? Pessoa aí de leão, né? Homem, mulher, ou como diz aquele gatinho do meme negão, né? Então é isso, vai ser um ano muito transformador, muito feliz aí para quem é de Leão. Inxalá, muita prosperidade para nós, tá certo? E chegou a vez de Virgem. Tem algum virgem por aí? Eita, quinta série. Tem alguém de virgem por aí, por sinal, online, nesta live dessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira 12. Quase que eu solto uma piada, mas eu vou me segurar. Bom, gente, vejam só, excepcionalmente hoje, eu vou pedir licença a vocês para interromper a transmissão desta live, porque o meu gato está muito aperreado, aqui onde eu moro está muito frio e a ração dele está gelada, e aí ele está me aperreando, ele está me mordendo desde ontem, porque ele quer ração nova e eu ainda não fui do mercado para comprar. E o mercado vai fechar daqui a pouco, e eu sei que tô cagando aqui com vocês, né, em não apresentar todos os signos agora de pronto. Amanhã à noite eu não vou conseguir, porque eu estarei com o meu filhote e nós vamos assistir juntos o jogo da Copa, né? Mas eu consigo voltar aqui amanhã no período da tarde, tá bom? Então, mesmo que vocês não consigam acompanhar, né, a previsão de Júpiter para os outros signos, mas vai ficar gravado, tá certo?
e eu peço desculpas por isso, é porque realmente eu calculei muito mal o tempo, e também eu estou muito aflita com a possibilidade do mercado fechar e eu não conseguir comprar nada, porque eu moro no interior, né? Por enquanto, vou voltar para a cidade, mas aqui, quando as coisas fecham cedo, é um Deus nos acuda. Então, eu vou precisar encerrar essa transmissão. Peço desculpas a quem estava esperando os próximos signos. Eu prometo que, sem falta, eu começo aqui, eu retomo, né, a partir de Virgem. E é isso. Muito obrigada, viu, a quem ficou até agora, a quem participou, o pessoal que ficou entusiasmado aí com as previsões. E, bom, estou disponível, vocês sabem, né, tanto para atendimentos como também para o curso de astrologia. E em breve eu dou um oizinho lá pelos stories do Instagram, tá certo? Um beijo, galera. Tenham uma ótima sexta-feira. Amanhã nos vemos, mas se não nos vermos amanhã, nós nos veremos no domingo, com certeza, tá bom? Um beijo a todos e um ótimo fim de semana. Obrigada aí, todo mundo. E foi mal aí a farrapagem. Valeu, galera.